E eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Está escrito assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 24 e 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E todos dizem amém. Vamos ler novamente o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quer dizer que houve uma noite em que alguém traiu Jesus. Esta semana toda iremos estar pregando a palavra de Deus sobre esta noite. Aliás, essa noite em que Jesus foi traído. Nós vamos aprender como foi que Jesus se comportou. Vamos aprender como foi que Jesus encarou aquela situação. E nós vamos procurar viver da forma como Jesus viveu. Você sabe, até a psiquiatria moderna descobriu que para o homem não viver estressado, ele precisa seguir 7 princípios. Pois não é que nós vamos para a Bíblia e Jesus cumpriu todos os 7, por isso que ele não se estressava? Esse texto mostra para nós outros como que o Senhor Jesus, uma noite, alguém chegou e o traiu. E eu acho interessante que não foi de dia. Interessante em termos. Eu acho curioso o fato de Jesus não ter sido traído de dia, porque na verdade traição é tão terrível que só assenta se for feita à noite. Parece que o texto sagrado se encarregou de colocar exatamente nesse turno noturno para nos ensinar que traição é algo terrível e se parece com a noite. E eu gostaria de abrir a palavra em outro texto com você, para mostrar a você como foi que Jesus se comportou nesta noite. E você vai aqui para o capítulo 26 de São Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 26 é o mesmo contexto da noite que Jesus foi traído. E vamos ver como foi que ele se comportou. Capítulo 26 de São Mateus, a partir do versículo 26 em diante, onde fala da ceia do Senhor, da instituição da ceia do Senhor. É o mesmo contexto do texto que eu acabei de ler. Vejamos o que é que diz. Veja o que é que diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos, com o objetivo de remissão de pecados. Pare um pouco. Jesus está dizendo, na noite em que foi traído, ele, depois de ceiar, depois de fazer a ceia comum, também depois dele pegar o pão institucional, em certo sentido religioso, poderíamos dizer, depois que ele pegou o pão institucional eucarístico, ele pega também o vinho e dá aos seus discípulos e diz assim: ó, este vinho é metaforicamente e será memorialmente o meu sangue que é derramado em favor de muitos, com o objetivo da remissão dos pecados. Você percebe que Jesus, na noite em que foi traído, sabendo que o traidor ali estava, sabendo que Judas, o seu amigo íntimo, que iria lhe trair, estava ali, e olhe que era íntimo mesmo, porque a Bíblia, eu só tenho lembrança de dois homens a quem a Bíblia chama de amigos, Deus chama de amigos. Um no Antigo Testamento é Abraão e no Novo Testamento é Judas. Por isso que ele disse: o amigo íntimo que comia comigo, levantou comigo contra mim o seu calcanhar. Jesus estava ali na mesa com aquele traidor, e ele sabia que aquele homem iria lhe trair. Naquela noite da traição, Jesus foi capaz de dizer: olha, isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muita gente, para a remissão dos pecados. Ou seja, eu vou ser traído, porém ninguém me afasta do propósito missionário que eu tenho. E eu gostaria nesta noite de dizer que eu estou subordinado ao subtema: Jesus, um homem de propósito. Mesmo naquele momento de dor, porque quem imaginar que as dores de Jesus foram apenas físicas, se engana. As dores de Jesus começaram na quinta-feira, as dores emocionais, as dores da mente. Foi tão terrível a dor que Jesus sofreu o fenômeno rematidrose, que é um caso raríssimo que acontece com pouquíssimas pessoas dentro de 1 milhão, que depois de um nervosismo muito grande, ou de uma vergonha tremenda, ou de uma expectativa de sofrer, ou de sofrimento, acontece em que uma pessoa, após esse momento, pode, em vez de suor, os poros mandarem sangue para a superfície da pele. Então as dores de Jesus foram emocionais, mas ele começa a sofrer na ceia, porque ele era um ser humano comum, sujeito aos mesmos sofrimentos e fraquezas não pecaminosas. Jesus não tinha fraquezas pecaminosas, mas tinha fraquezas não pecaminosas. Todo ser humano tem a fraqueza de, se não comer, ter fome. Ele também tinha. Se não beber, ter sede. Ele também tinha sede. Se passar muito tempo trabalhando, logo o sono encosta. Ele também se sentia sonolento. E agora Jesus está diante da ceia e diante dos seus discípulos, e de frente dele tem um traidor, aquele a quem ele confiou a bolsa, Judas Iscariotes, um cara intelectualmente preparado, pois se não fosse assim, Jesus não teria o escolhido para ser tesoureiro. Um cara sociologicamente cheio de características de confiança, aparentemente, mas no seu coração estava um trono erguido ao Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, que parece-me ser o demônio mais difícil de se expulsar. Parece-me que uma pessoa ser liberta de pomba gira
vou falar em termos populares, talvez até populescos. O ser humano se libertar das pombagiras parece não ser muito difícil. Dos Zé Pilintras parece não ser tão difícil. Dos Exus Caveiras parecem não ser tão difícil tanto quanto o Deus Mamon, o espírito das riquezas, os demônios das riquezas. Tanto é que o meu pastor, ainda hoje ele me pergunta: Cícero, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? Eu digo sempre sim. E ele pergunta: qual é o Deus que cegou o entendimento dos incrédulos? Eu sempre respondo: o diabo. Ele diz: mas o texto não diz que é o diabo, só diz que é o Deus desse século. Cícero, será se o Deus desse século não é o dinheiro para muita gente? Judas estava com Jesus, só foi escolhido porque tinha boas características. Depois deve ter se corrompido quando entrou no negócio, entre aspas, de Jesus e viu entrar dinheiro na bolsa. Porque Jesus tinha uma espécie de bolsa, uma tesouraria para receber dinheiro. E a palavra de Deus diz que algumas mulheres, ou muitas mulheres ricas e homens, lançavam dinheiro naquele cofre para ajudar naquele ministério itinerante de Jesus. Inclusive Maria Madalena, endemoniada até o pescoço. Jesus expulsou 7 demônios. Quando ela se viu livre, ela disse: eu vou ser ofertante do ministério de Jesus. Judas, quando viu aquele contexto, começou a querer trair Jesus, e logo roubando, vocês conhecem, tudo que se lançava na bolsa. E Jesus estava ali diante daquele homem que ele tinha investido a vida inteira, e agora aquele homem planeja lhe trair. Já está tudo certo para entregar Jesus naquela noite, mas ele diz assim: olhe, em outras palavras, em nossas palavras, eu estou para ser traído, mas o meu objetivo permanece. O que eu vim para fazer, eu vou fazer. O que eu fui escalado para fazer, eu vou fazer. O que foi me comissionado para fazer, eu vou fazer. Os meus desígnios eu vou cumprir. Não tem traição nesse mundo, nem levante que impeça de eu cumprir aquilo para o qual eu fui enviado. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Jesus era um homem de propósito, repita isso. Mais uma vez. Aliás, o próprio Lucas escreveu no capítulo 19, ele disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Esse foi o propósito de Jesus vir. Jesus veio com um propósito e permaneceu com um propósito, mas desde pequeno o diabo se levantou contra o propósito de Jesus. O diabo se levantou contra Jesus logo na infância, matando os infantes ali, para ver se pegava Jesus. Jesus se batiza, vem o diabo tentar tirar dele a unção do batismo. Jesus agora se encontrou com seus discípulos. Pedro lá na frente diz: de modo nenhum tu farás isso. O diabo levantou-se de várias maneiras para ver se tirava Jesus do seu propósito. E nesta noite a lição de Deus para você nesta noite aqui é a seguinte: custe o que custar, seja você traído ou afrontado, não deixe de ser uma pessoa de propósito. Sabe por quê? Quando você ver uma pessoa enriquecida, e eu falo enriquecida não somente no sentido material, quando você vê uma pessoa bem sucedida em vários ângulos da vida, saiba que aquilo nunca acontece por acaso. Deus nunca irá abençoar, isso nunca será regra nos planos de Deus, abençoar quem não tem propósito. Você fazer um curso sem propósito, estudar sem propósito, trabalhar sem propósito, a longo e curto prazo é um problema, é até um pecado no sentido social. Você que está aqui nessa noite como servo de Deus, você não pode acreditar no acaso, e nem no por acaso, nem no talvez ou no se der. O homem de Deus tem que ter alvos, propósitos, desígnios a longo, a médio e a curto prazo, ainda que ele seja um homem de idade, ou de meia idade, ou de pouca idade. Jesus disse: olha, o traidor está comigo, está aqui na mesa, mas o meu propósito é esse: eu vou derramar o sangue para perdoar pecado. Eu vou derramar meu sangue, vou derramar minha última gota de sangue para salvar o pecador, para a remissão dos pecados, para a eliminação dos pecados. Ninguém tira isso da minha mente. Jesus falou isso. Eu vim para trazer a salvação, para libertar o homem do seu pecado.
Então eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite: você tem costume de desistir dos seus propósitos por causa de uma traição? Claro que você sabe qual é o tamanho da dor da traição, se você já foi traído. Mas quando eu falo em traição, todo mundo pensa logo que a traição que uma mulher faz para o homem, ela é casada e trai o homem. Nem necessariamente é a isso que nos referiremos, ou que seja vice-versa. Eu estou falando daquela traição na empresa, daquela traição dentro da igreja, daquela traição na sua rua ou dentro da família. Aquela pedra que é atirada de perto, que dói muito. Você sabe a dor que é ser traído. É tão terrível a dor da traição que facilmente você desiste dos seus propósitos. Um homem tem o propósito de construir uma casa, o homem tem propósito de fazer uma viagem, um propósito, sei lá qual, você sabe qual. Mas um levante no local que ele mora, na rua que ele mora, na cidade que ele mora, na família que ele vive, qualquer levante faz ele entrar numa tristeza profunda, e aquela tristeza consome sua alma, e todos os propósitos que ele tinha em sua mente vão embora. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: todo ser humano que funciona de verdade, todo aquele ser humano que funciona de verdade, e para funcionar de verdade, ele tem que ser alguém que tenha propósitos. E eu digo a você, seus propósitos não sejam propósitos michurucas, sejam propósitos de acordo com o Deus que você crê. Esse Deus é grande, Jesus pensava grande, seus propósitos eram grandes. Não houve um propósito maior do que remir a humanidade, perdoar a humanidade, derramar o sangue pela humanidade. Imite o Senhor na mesma condição. Não diminua seu propósito, nem deixe de ter propósito no horário em que você sentir que alguém lhe persegue, ou que alguém quer lhe dedurar, ou que alguém quer lhe tragar, ou que alguém quer lhe trair. Você precisa, e eu, lembrarmos-nos do que disse Salomão. Ele disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, e olha que esse dia foi a maior angústia de Jesus. Na sexta-feira ele não disse estou angustiado até a morte, mas na quinta-feira ele disse estou angustiado até a morte, na quinta-feira. Mas a Bíblia já dizia: se tu te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você estiver fraco na sua alma, não demonstre que está fraco, porque o diabo gosta de lidar, de investir em gente que demonstra fraqueza. Como Jesus não demonstrou nenhuma fraqueza, ele disse: meu propósito permanece, porque Jesus sabia que o propósito principal dele era esse, e Satanás sabia e quis interromper desde o início. Jesus sabia que esse era o seu maior propósito e fez questão de colocar ele na frente. Olha aqui, Satanás, você colocou um traidor aqui no meio do meu povo, dos meus 12, mas meu propósito é o mesmo. Eu vou remir um povo, eu vou derramar o meu sangue para a remissão dos pecados do meu povo. Todo homem que funciona de verdade, com certeza é um homem de propósito. E tem mais: se você caminhar com alguém que tem propósito, lembre-se que você também será sempre desafiado pelo propósito de alguém. Se você caminhar com alguém que não tem propósito de nada, ou que o propósito é se surgir, essa pessoa vai passar desafios. É um desafio para você estar perto de um Moisés, é um desafio para você estar perto de Josué. Quem está perto de Josué tem que aprender o propósito de atravessar o rio Jordão. Se estiver perto de Moisés, tem que entender que tem que encarar o mar e também o deserto. Quem estiver perto de Gideão, cuidado, não se acovarde, porque nem que fiquem só 300, ele ataca os amalequitas. Quem estiver perto de Davi, o gigante pode ser do tamanho que for, ele enfrenta nem que seja sozinho. Aleluia, bendito seja Deus. Quem estiver perto de Jeremias, nem que o sangue dê na canela, ele irá profetizar contra o pecado de Israel. E quem estiver perto de Jesus, estará perto de alguém de propósito, que diz: nem que o traidor se aproxime, eu derramarei meu sangue para salvar a humanidade. Por isso você está aprendendo nesta noite aqui o seguinte: eu tenho que ter propósito.
eu preciso ter propósito, eu preciso imitar Jesus. Talvez muitos que estão aqui nesta noite possam imaginar a vez que você foi traído, a vez ou hoje você está sendo traído. Se você não foi, você será. Se você não está sendo, é porque já foi. Se você nem foi e nem vai ser, é porque você está sendo traído por alguém. Traído por alguém da sua extrema confiança. Eu vou dizer para que é que a traição vem. A traição vem para você desistir do seu propósito. Não é sem razão que o diabo infiltra traições nos matrimônios, para você desistir do propósito do lar. Não é sem razão que muitas vezes encosta em sua vida uma má palavra, para ver se você desiste de viver. Não é sem razão que muitas vezes alguém lhe persegue no emprego, para ver se você desiste do emprego. O diabo gosta de investir em gente que desiste com facilidade. O inimigo gosta de investir nessas coisas, porque o inimigo sabe que um homem de propósito é uma ameaça para o reino das trevas. Aprenda com Jesus. Jesus Cristo mesmo disse o seguinte: aprendei de mim. Levante a mão e diga: eu quero aprender com Jesus. A Bíblia diz: andai como Jesus andou. Levante a mão e diga: quero andar como Jesus andou. Eu quero perguntar a você nesta noite, você que está na casa de Deus, qual é o seu propósito para este ano? O que foi que você planejou para este ano? O que você planejou para o ano que vem? Eu quero dizer para você que a investida virá. A investida virá para tudo que você idealiza, e principalmente quando você diz o que você está planejando. Certas coisas que a gente planeja, nós não deveríamos dizer para muita gente, e nem para ninguém enquanto não fizéssemos. Mas tem coisas que a gente poderia esconder e outras não. Às vezes eu fico imaginando se não teria sido melhor para José sonhar aqueles sonhos e não dizer para ninguém, porque na hora que ele falou foi que ele causou revolta no povo. Mas depois eu fui examinar direito e entendi porque José não disse. Aliás, porque ele disse. José só disse porque José era bom de interpretação de sonho dos outros, mas os dele, ele não sabia direito interpretar. Quando ele sonhava com as estrelas e o sol e a lua curvados diante dele, ele não sabia o que era. Quem interpretou foi o pai. Quando ele sonhou com os molhos se curvando diante dele, ele não sabe interpretar. Quem interpretou foi seus irmãos. Você acha que o José iria dizer: eu sonhei, mamãe e papai e meus 11 irmãos, que vocês irão se curvar diante de mim? Seria muita prepotência e muita audácia. Ele jamais diria. Porém, eu quero dizer para você, muitas vezes uma coisa que você planeja, você não deveria dizer para ninguém, você diz. Aí você por si só faz um levante. Por si só você levanta inimigos. Tem horas que você poderia esconder, mas existem propósitos que você não pode esconder. Jesus Cristo, desde o livro de Gênesis, Ele mesmo, antes dele se manifestar em carne, o Pai eterno já tinha designado: vai nascer alguém para esmagar a cabeça da serpente. Quem pode dar glória a Deus? Vai nascer um filho de uma virgem, para esmagar a cabeça de Satanás. Quando Deus disse isso, o diabo já sabia: lá na frente nasce alguém, o propósito é esse, para esmagar a minha cabeça. Na hora que esse cara nascer, eu vou tentar matá-lo, porque se eu matá-lo, minha cabeça fica inteira. Então o próprio Deus é quem havia denunciado: nascerá alguém. O propósito é o seguinte: esmagar a cabeça do Satanás. Esmagar a cabeça do Satanás. E Satanás ficou irado com isso e revoltado. Por isso que todo homem de Deus que se levantou na Bíblia, poucos homens ficaram de pé, o diabo conseguiu passar rasteira. Vocês viram? Todos os homens da Bíblia, a maioria deles que você vê na Bíblia, que são homens de Deus, o diabo conseguiu derrotar em algum momento. Você acha que não foi assim com Noé? Noé não foi um grande homem? Ele não construiu uma arca para salvar a humanidade? Você viu o que aconteceu no final? Quando ele salvou a humanidade, o diabo disse logo assim: se for ele, eu vou derrubar. Quem sabe é esse que tem um propósito de esmagar minha cabeça. Quando Noé saiu da arca que tinha salvado a humanidade através daquele enfeito grande, o diabo disse: é ele que vai esmagar minha cabeça? Espera aí. Ele plantou uma vinha e o diabo disse:
toma desse vinho. Quando Noé tomou do vinho, se embebedou, virou a perna, ficou nu, e o diabo bateu o palmo e disse: se era esse, eu já derrubei. Lá na frente se levanta Abraão, saiu de uma terra muito grande, muito longe, e foi para a terra que Deus lhe mostrou. De tanto Abraão obedecer a Deus, Deus disse assim: esse é meu amigo. O diabo disse: pode ser ele que venha esmagar minha cabeça, espera aí, vou mandar uma fome. Na hora da fome, o diabo conseguiu fazer o pai da fé mentir, e quem mente não pode salvar, nem esmagar a cabeça do diabo. Então o diabo disse: se era esse, eu já derribei. E assim vai analisando em toda a Bíblia. Jacó, o homem que lutava com Deus, pode olhar as mentiras que ele se socou, que ele se entrou. Moisés, o grande homem, o grande profeta, que todas as religiões do mundo, cristianismo, islamismo e até o judaísmo principalmente, considera Moisés como grande profeta. Pois não é que Moisés feriu a rocha, que a Bíblia diz que representava Jesus? Tudo aquilo é para ver se Satanás impedia Jesus de chegar no seu propósito. Aí faltaria tempo para falar de Josué, para falar de Gideão, para falar de Davi e até de Jeremias e de todos os grandes homens que se levantaram e o diabo conseguiu derrotar. E você não sabe por que é porque o diabo sabia que Deus tinha um objetivo, e o objetivo de Deus era na pessoa de Jesus, de um homem que iria nascer e esmagar a cabeça de Satanás. Por isso que Satanás se levantou a vida inteira contra os grandes homens da Bíblia. Não é que num dia estava uma virgem chamada Maria preparando-se para se casar, e um anjo chega para ela e diz: Maria, tu vais ser a mãe do Salvador. E aquele movimento todo em derredor de Maria, o diabo começou a desconfiar, colocou logo no coração de José para abandonar Maria. O menino nasceu. Quando o menino nasceu, o diabo percebeu que era diferente. Se for ele, eu vou matá-lo. Botou na cabeça de Herodes para matar todos os infantis de 2 anos para baixo, para ver se pegava Jesus, porque se matasse aquele menino, era impossível o menino crescer. Se o menino não crescesse, não iria esmagar a sua cabeça. Jesus conseguiu fugir através de Maria e de José. Um sonho que Deus deu a Maria e a José. Foram para o Egito, viveram alguns meses lá, com uma oferta que os magos lhe levaram. Foi providência de Deus para se cumprir a palavra: meu filho, e foi e veio para o Egito. E ali aquela criança se salvou e cresceu aprendendo a arte da carpintaria. Com 30 anos, Jesus vai se batizar por João Batista. O diabo pensava que era João Batista que ia esmagar a sua cabeça. Mas quando João Batista batizava todo mundo, escute bem, João Batista batizava com uma mensagem dura. Todo mundo que chegava para se batizar, João Batista dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então vinham sacerdotes, vinham grandes, vinham pequenos, e todo mundo era raça de víbora. Víbora era uma cobra venenosa, matou, bateu, morreu, bateu, morreu. Raça de víboras, vocês são raça de víboras, porque vem para eu batizar vocês. Daqui a pouco João olha no meio da multidão, e lá vai entrando um primo que ele nunca tinha visto, filho de Maria e de José, José sendo o pai adotivo. Quando Jesus entra no meio, era primo de Jesus, diferença de 6 meses de idade de um para outro. Aí João, quando avista Jesus, aleluia, João muda todo o discurso. Agora quem vai entrando aí não é uma raça de víbora, não tem nenhuma cobra que venha no meio de vocês agora. Quem vai entrando agora no meio de vocês é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, quem glorifica Jeová. É o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Lá vem ele, ele está passando aí no meio de vocês. Lá vem ele. Quando o diabo escuta aquela história, Cordeiro de Deus que esmaga a cabeça, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o diabo diz: deixa ele sair daí de dentro dessa água que eu pego ele lá fora. Você sabe muito bem, aquilo era investida para Jesus Cristo sair do seu propósito, para Jesus não remir os nossos pecados. Quando Jesus vai saindo das águas, foi batizado, o diabo viu tudo aquilo, toda aquela cena. João Batista já tinha dito: é ele quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não teve nenhum que batize que nem ele, nenhum vai fazer o que ele faz. Ele é tão grande que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele é grande, convém que ele cresça, convém que eu
diminua. Ele é o Filho de Deus, Ele é quem eu esperava. Israel chegou. O diabo disse: vou aprontar para ele lá fora. O próprio Satanás levou Jesus ao deserto e o tentou ali por 40 dias, ainda pregava para Jesus. E uma vez ele disse assim: olha, tudo isso te darei. Olha, o mundo aí em teu redor. Se tu queres ganhar esse mundo inteiro, é fácil. Transforma essas pedras em pães. Pula daqui desse pináculo do templo, que todo mundo vai ver quem é você. Você vai ser aplaudido por todo mundo. Você vai ser visto por todo mundo. Você sobe aqui nesse pináculo de templo, desce, pula, e todo mundo já sabe que você é grande. E tem mais uma coisa: eu te darei o mundo todo. Você não veio para ganhar o mundo todo? Não quer ganhar o mundo todo? Então eu te dou sem precisar você morrer. É só você pular daqui, é só você se ajoelhar. Se você pular, ainda está escrito na Bíblia que os anjos vêm lhe pegar. Pula daqui. Aí Jesus Cristo venceu ele com a palavra. O diabo queria derrotar Jesus ali, para Jesus fugir do seu propósito, mas Jesus se manteve firme com a palavra na boca, porque Jesus era homem de propósito. Você que está aqui nesta noite, os vitoriosos é quem tem propósito de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: pois não é que o Satanás desapareceu? Aí o Satanás diz: espera aí que eu já sei como é que eu afasto ele dessa missão dele e do propósito dele já. O diabo, a Bíblia diz que ele se ausentou até a ocasião oportuna. E sabe qual foi a ocasião oportuna? Na hora que Jesus estava dando uma pregação para os discípulos, todos os discípulos ali, Jesus disse: olha, convém que eu morra, que eu vá para Jerusalém, seja crucificado, seja maltratado, seja sepultado, vão me matar. Na hora desse discurso que Jesus estava dizendo qual era o seu propósito, o diabo veio. Pois não é que entrou em Pedro, ou na mente de Pedro, na hora que Jesus disse: eu vou morrer pelos pecados da humanidade, meu objetivo é esse. Sabe o que acontece? O diabo entrou em Pedro, e Pedro disse: de modo nenhum isso te acontecerá. De modo nenhum. O diabo usou Pedro para ver se Pedro impedia o propósito de Jesus. E sabe o que ocorre que Jesus disse? Jesus olhou para Pedro, e olhe que 24 horas antes Pedro tinha estado cheio do Espírito Santo. 24 horas antes, Jesus disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um dizia Jeremias, outro disse: fala o que é Moisés, ou algum dos profetas. Jesus disse: então agora não quero saber o que dizem, eu quero saber o que vocês acham. Pedro se levanta e diz assim: eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que você revelou, você foi revelado pelo Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, Pedro. Você passa uma página da Bíblia e Jesus está olhando para Pedro e diz: Pedro, como é que pode? Ontem à tarde tu cheio do Espírito Santo, e agora o diabo tomou de conta da tua vida, Pedro. Se afasta para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, eu vou cumprir o objetivo para o qual meu Pai me enviou. Quantos podem dizer amém? Então o diabo usou Pedro. Aí agora Jesus está ali diante da ceia com Judas, e ali com Judas planejando toda a traição para Jesus. Jesus continua dizendo: eu já falei e vou falar novamente, eu vim para a remissão dos pecados. Eu não vou desistir dos meus objetivos. Eu estou pregando nesta noite para uma multidão aqui. Dentre tantas pessoas aqui, existem pessoas que têm uma vitória e já planeja outra vitória. Aqui tem muita gente aqui que diz assim: ó, meu plano era construir essa casa. Aí construiu, agora meu plano é mobiliar a casa. Aí quando mobilia a casa, agora meu plano é construir outra casa, para a glória de Deus. Tem gente aqui cheia de planos assim. Tem gente que não para de planejar. E olhe, gente de propósito é gente que planeja. Aqui tem gente que planeja toda hora. Planeja algo, realiza aquilo que planejou e já planeja outra coisa. Mas existe um outro grupo de pessoas que planeja uma coisinha e está feliz com aquela coisa e vive ali. Eu até digo a você que você não seja assim.
Eu não estou te ensinando a ser ganancioso nem ambicioso, jamais. Eu estou lhe ensinando a ser uma pessoa de propósito. Muitas pessoas entram em crise interior simplesmente porque não planejam nada. Você pergunta o que você espera desse ano, que ele diz religiosamente quase certo: o que Deus quiser, o que Deus quiser planejar. É parecido com aquela pessoa que não se converte e a gente pergunta se ela vai para o céu, ela diz: Deus é quem sabe. Aquela pessoa, para ver se sai do caos interior, joga a culpa em alguém. Eu quero dizer a você nesta noite: longe de você toda ambição, toda avareza, toda ganância, mas você tem que planejar algo. Se você é uma pessoa que está desempregada, tem que ter planos de se empregar. Se você tem um emprego que é bom e Deus abrir outra porta, pega esse emprego. Se esse emprego é pela tarde, pega. Se é pela noite, pega. Se é pela manhã, pega. Mas à noite tem culto, mas de dia também vai ter. Se eu trabalhar à noite, bispo, eu vou perder os cultos. Você assiste em casa, pelas madrugadas. Quem não tem condição de ir de noite e de dia, tem condição de gravar e escutar na escola. Você tem que ser uma pessoa de planos para essa vida. Não espere a coisa acontecer por acaso. Gente sem plano, é difícil acontecer alguma coisa para a sua vida. Você é um membro de igreja, então você pode ter um plano de ser um obreiro. Você é um obreiro, você pode planejar ser um diácono. Você é um bom diácono, planeje ser um presbítero e desenvolve esse negócio aí como presbítero, como pastor. Avança, planeje outra coisa. Pelo amor de Deus, Deus não tem muito compromisso com pessoas que não têm propósito. Mas quem tem propósito, mesmo se levantando os traidores, e olhe que vão se levantar, quem tem propósito, Deus se levanta, pega na mão, dá vitória, ergue, abençoa. Porque homem de propósito é homem de vitória. E quem tem vitória, tem vitória, tem vitória. Não apenas ele se beneficia da vitória, mas quem está por perto se beneficia da vitória do homem de propósito. Jesus tinha propósito. Nós todos somos beneficiados pelo propósito de Jesus, do qual ele nunca se afastou. Pai de família de propósito, a família abençoada. Pastor de propósito, igreja abençoada. Político de propósito, é cidade abençoada. Homem sem propósito, quem está perto sofre. Um homem de propósito, ele não adquire só para ele, ele adquire também para os outros. Um homem de propósito não abençoa somente ele, abençoa outras pessoas. Digamos que eu tenha um propósito de fundar uma grande empresa, não vai abençoar só a mim. Quantas pessoas eu vou empregar? Quantas crianças vão se alimentar daquele propósito que eu tinha? Jesus está querendo hoje abrir tua mente e dizer: pelo amor de Deus, aliás, pelo amor do meu filho que morreu por você, coloca alguma coisa nessa cuca, desenvolve alguma coisa nessa cuca. Mas por favor, agora quem fala sou eu, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Quando você planejar, se puder, não diga para muita gente, mas se não puder esconder, ao dizer te prepare, Judas irá se levantar. Judas irá se levantar. No dia que você aceitou Jesus, você fez um propósito de servir a Jesus para sempre. Mas quantas pessoas se levantaram para tentar afastar você do seu propósito de servir a Deus? E olhe que aqui entre nós deve ter alguém que já desistiu faz tempo da fé. Aceitou Jesus, teve um propósito de servi-lo, de agradá-lo, mas alguém se levantou e disse: você é bobo, você vai perder uma vida inteira pela frente. Mas quem aceita Jesus de verdade sabe que não perdeu nada. Se aceitou Jesus, ganhou a vida. E muitas pessoas se afastam de Cristo por causa dos Judas e dos levantes que vêm contra o seu propósito. Todas as vezes que um homem de Deus tem um propósito, o diabo se levanta. E eu vou dizer outra coisa: na hora que o propósito se realiza, o diabo continua se levantando. Você planeja e o diabo se levanta. Você diz: o propósito é esse, o diabo se levanta. Mas na hora que você realizar o propósito, você vai ver o diabo investindo para ver se toma aquilo que você conquistou. E não é assim. O diabo investiu em Jesus para ver se Jesus desistia do propósito de morrer numa cruz, para ver se Jesus desistia do propósito de nos remir nos nossos pecados. Jesus conseguiu vencer.
Jesus conseguiu vencer, conseguiu derramar seu sangue para nos remir. Você aceitou Jesus, pois não é que o diabo não desistiu ainda. Muita gente que foi lavada com o sangue de Jesus, o diabo bate na porta todos os dias para ver se você enfraquece na fé, para ver se você abandona Jesus. Ainda hoje o diabo trabalha para ver se joga você no mundo de novo. E se cumprir aquela palavra que Pedro disse: a porca lavada voltou ao espocador de lama, e o cachorro voltou para comer seu vômito. Quando uma pessoa se desvia do evangelho, é comparado na Bíblia com um cão que voltou ao próprio vômito, e com um porco que voltou a se espojar na sua lama do seu chiqueiro. O diabo até hoje trabalha para ver se atrapalha os desígnios de Jesus. Se você tem o plano de aceitar Jesus como Salvador hoje aqui, e você vai aceitar Jesus, se você não falou para ninguém durante o dia, quase que ninguém se levantou. Mas se você levantar sua mão hoje aqui para Jesus, você vai levantar o inferno contra você. O diabo vai se levantar com unhas e dentes para ver se derriba você. Só que tem uma promessa de Deus para você. A Bíblia Sagrada diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pode glorificar a Deus com as palmas. Aleluia! Levante a mão e diga: que Jesus me ajude a ser um homem, uma mulher de propósito, um homem vitorioso. Agora a mulher diga: uma mulher vitoriosa, para a glória de Deus. Agora, quando Jesus disse assim: eu estou aqui para ser traído por você, Judas, que todas as vezes que eu leio a história de Judas, eu sempre digo: isso era um idiota, um imbecil. Judas, tu estás aqui, idiota, para me trair, para ver se eu desisto do meu propósito. Mas eu vou cumprir o propósito para o qual eu vim. Eu vim para remissão dos pecados. Esse é meu sangue, você não vai me afastar dele. Eu preciso remir pecados, mas só que essa questão de remissão de pecados me passa algumas indicações. Indicação de número 1: se Jesus Cristo disse que veio remir a gente dos nossos pecados, é porque o pecado existe. Repete isso: o pecado existe. Mais uma vez, o pecado existe sim, porque a palavra de Deus diz claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a palavra de Deus também ainda nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Repita comigo: o pecado existe. A Bíblia Sagrada mostra que a terra está contaminada de pecados. Jesus veio para libertar-nos do pecado. O propósito de Jesus era nos libertar, nos remir, nos redimir do pecado. Ele não se afastou desse propósito. Por que ele não se afastou do propósito? Porque o pecado é um fato. O ser humano tem vontade de pecar. Aliás, o ser humano é projetado para pecar. Você é projetado para pecar. Todos aqui, quando são insultados, têm vontade de revidar. Todos que estão aqui já tiveram vontade de limpar a mão no pé da orelha de alguém quando foi afrontado. Era o pecado querendo reinar na carne. Alguns aqui já que tiveram vontade até de derrubar alguém com a Bíblia, em nome de Jesus de Nazaré. Era o pecado reinando. No dia que eu pegar essa Bíblia e deitar no pé do ouvido daquela pessoa, depois eu derrubo. Eu conheço o caso assim. Isso é o pecado reinando. Todos pecaram e destruídos. Todos pecaram, melhor falando. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então o pecado é uma realidade. Você é um pecador. Aliás, a Bíblia diz que quando você estava no ventre de sua mãe, você já era pecador, sem ter feito nada. Sabe por quê que você já era pecador no ventre de sua mãe sem ter feito nada? É porque vem uma segunda implicação: o pecado é contagioso. Repete isso aí. Olha se não é contagioso. O próprio texto que eu acabei de citar diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado passou a morte. Por isso que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque um pecou. O pecado é contagioso. Quem peca não peca só. Quem cai não cai só. Sempre derruba alguém.
O pecado sempre prejudica alguém. Quando o pecado entrou a morte. E quando a morte entrou, passou a todos os homens. Você sabia que você não era para morrer? E nem ficar velho. Mas Adão, ele pecou primeiro. E quando ele pecou, foi a mesma que dizer assim: morte, venha morar no planeta Terra e mate todo mundo que nascer. O pecado é contaminador, é contagioso. Não é que as pessoas se influenciam mais pelo pecado do que por as coisas de Deus? Não é que as coisas desse mundo fascinam mais do que as coisas de Deus para muita gente? Porque o pecado contamina. O pecado contamina, o pecado ele é maléfico. Ele produz a morte. O que peca aqui passa para o outro dizendo que é bom, e o outro acredita e faz. Por que alguém fuma maconha? É porque alguém fumou e disse que faz a cabeça e o corpo fica maneiro. E o cara fuma para ver se o corpo fica maneiro. E fumou e gostou. Mas quando passa o efeito, tem que fumar de novo. E aquela pessoa que fumava um baseado por dia, agora passou a fumar 2, fumar 3, fumar 4, fumar 5. E agora o bicho é caro, meu filho. E agora ele está contaminado, porque ele ouviu alguém dizer que era bom, sem ser. Não é que um forró, que uma vaquejada, não é que um carnaval, onde se tem prostituição, onde se tem tudo que não presta para nada. Mas alguém chega para o outro e diz: é bom. E ele acredita, e ele vai a primeira vez, quebra a cara, bate nas pessoas, é assaltado, chega em casa sem escrúpulo, a filha virgem deixa de ser virgem. Aí acontece tudo que não presta, mas ele continua dizendo que é bom, porque o pecado contamina. A pessoa tem mais facilidade de acreditar nas coisas do diabo, do pecado, do que em Deus. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para remir dos pecados. Porque o pecado existe, mas o pecado também é uma coisa terrível. Ele contamina as pessoas. Mas por último eu quero dizer uma coisa aqui. Essa remissão dos pecados, ela não só indica que tem pecado e que pecado contamina. A remissão dos pecados indica dizer para nós que esta remissão é benéfica, ela beneficia. Quando você participa da remissão dos pecados, você adquiriu um maior benefício desta vida. Sabe por quê? Quando você descobre que é pecador, quando você descobre que está totalmente contaminado, mas é contaminado mesmo. Eu quero frisar alguma coisa mais sobre essa contaminação. Que a Bíblia Sagrada diz que o homem sem Deus, o homem que nasceu nessa terra, o pecado é tão grande que até as boas obras que ele pratica é como os trapo da imundície. E se você quiser saber a etimologia dessa frase, trapo de imundícia, essas duas palavras, vai examinar no original, que é nada mais, nada menos, e eu não vou dizer. É a coisa mais terrível, mais nojenta do mundo. As obras boas de quem não tem Deus é como o trapo da imundícia. Mas eu volto para a terceira coisa que eu ia dizer. A remissão dos pecados é benéfica, porque na hora que nós recebemos a remissão de pecados, a Bíblia Sagrada diz que nós temos diante de Deus a nossa vitória. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos a remissão dos pecados, o Espírito Santo passa a morar em nós. Porque a palavra de Deus claramente nos diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Então diga: o perdão dos pecados é benéfico. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Repete isso: vida eterna. Então quando Jesus disse: eu vim remir dos pecados, Jesus quer dizer o seguinte: quem receber essa remissão dos pecados, quem receber essa remissão tem vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem tem a remissão dos pecados, esse tem o maior benefício de sua vida. Mas eu quero terminar dizendo mais uma coisinha para você.
Além de nós conhecermos e sabermos que a remissão dos pecados, que era o propósito de Jesus naquele dia, e que Judas não o afastou dele, nós sabemos que isso indica que nós temos pecado, que o pecado contamina. Além disso, sabendo que a remissão beneficia, eu ainda quero dizer uma coisa para você: Jesus morreu para remir você do pecado, mas você também tem uma parte nessa remissão. Olhe para cá. Jesus remir você sozinho, Ele faz a obra sozinho, porque só Ele morreu na cruz. Mas Ele, mesmo tendo conquistado o direito de remir você, de libertar você do pecado, Ele nunca o fará sem a sua participação. Há uma participação de cada um nessa remissão. Tem muitas pessoas que dizem: não tem, mais tem. Jesus, quando morreu na cruz, Ele conquistou o direito de me remir, mas se eu não confessar os meus pecados, Ele não fará nada por mim. Essa remissão não é estendida à vida daquele que não confessa seu pecado, a Ele, a Deus. Não é ao padre, nem ao bispo, nem ao pastor, é a Deus. Pois João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem uma participação nesta remissão. Ele só remi você, só purifica você, se você tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão de confessar os seus pecados. A igreja repite comigo bem forte: está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Mais forte: Ele é fiel. Mais forte: Ele é fiel e justo, deixa comigo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem uma participação nessa remissão. Jesus fez tudo, deixou só uma brechazinha para você, uma nasgadazinha, uma nargada para você. A participação sua é uma só, é só você confessar o seu pecado diante dos homens. E como é que você confessa seus pecados diante dos homens? É você convidando Jesus para morar na sua vida, é convidando Jesus para ser o Senhor de sua vida. Se você aceitar Jesus como Salvador, você estará confessando diante desta multidão que és um pecador, que você é um pecador. Você veio aqui nesta noite, o maior propósito seu na sua vida não é enriquecer, não deveria ser encontrar um bom emprego, nem um bom casamento, nem concluir ou construir ou constituir uma grande conta, grande gorda conta bancária. O seu primeiro objetivo, o seu primeiro propósito nesta vida deveria ser aceitar Jesus no seu coração. Porque se você não aceitar Jesus, essa remissão não se estende a você. Seu pai estará salvo, seu pai irá para o céu, seu pai terá vida eterna, sua mãe terá, seu irmão, seu esposo, sua esposa. Porque confessaram e você não confessou, vai continuar perdido. A remissão foi feita, mas não atingiu você. Jesus está aqui hoje, quem glorifica o nome é Jesus. Está aqui nesta noite. Quem está aqui, diga amém. O maior propósito dele é o quê? É salvar você. Qual é o maior propósito dito nesta noite aqui? É remir você dos seus pecados. Se eu perguntar à igreja, se a resposta for sim, você vai dizer um amém bem forte. Ele já pagou o preço? Ele já pagou o preço? Ele já pagou o preço da sua vitória? Pagou o preço da sua salvação? Ele pode redimir você do seu pecado? Agora a pergunta é: se o homem não se arrepender, ele faz alguma coisa por alguém? Jesus consegue salvar a pessoa que não se arrepende? Jesus consegue levar para o céu uma pessoa que não confessa? Jesus consegue botar no céu uma pessoa que não quer compromisso com Ele? Consegue, igreja? Nem Deus consegue. Tem coisas que nem Deus consegue. Jesus não consegue lhe levar para o céu se você não aceitar a sua palavra no coração. O objetivo de Cristo foi, apesar de Judas, apesar do traidor, meu objetivo é esse: eu quero te salvar, eu quero te salvar, eu quero te salvar. Agora, apesar das circunstâncias, você me aceita? Você aceita esse sacrifício? Jesus nessa noite aponta para você, Ele diz: olha, quando eu morri na cruz, eu conquistei o direito de redimir você.
mas eu não posso redimir você sem você querer. Eu não posso salvar você sem você querer ser salvo. Eu não posso lhe dar vida eterna se você não quiser. Eu não posso lhe banhar no meu sangue se você continua querendo se banhar no pecado. Eu não posso libertar você do pecado se você continua apegado a ele. Você veio aqui nesta Semana Santa, e eu gostaria de dizer aqui o seguinte: sabe qual foi o maior propósito de Jesus no final das contas? Foi te dar o maior presente da vida. Sabe qual é o maior presente da vida? É a própria vida, o sangue. Algumas pessoas me perguntam se é pecado doar sangue, e eu digo, é pecado não doar, porque Jesus disse que nós temos que segui-lo como ele andava. Jesus doou o sangue todinho por nós. Seja também um doador. Quem entendeu? Quem entendeu o mistério? Quando tiver a oportunidade, vai lá, tira lá meio litro de sangue e doa para alguém, como Jesus fez. É diferente do que muitos ensinam, né? O maior presente que alguém pode dar a outro é o sangue, porque sangue é vida. E Jesus deu esse sangue de maneira tão forte, que você sabia que Jesus é o único ser humano que vive sem sangue? Quando ele ressuscitou, ele chegou para os discípulos, isso é importante, olha para cá. Chegou para os discípulos e disse assim: olha minha mão, veja se eu não sou o mesmo. Eu sou Jesus, eu não sou um espírito, porque o espírito nem tem carne, repete carne, nem aliás, nem osso, repete osso. Como vocês veem que eu tenho, Jesus é carne e osso, não tem sangue. Tu sabe por quê? Porque esse sangue ele deu por você. Aleluia. Esse sangue está na face da terra. Foi o maior presente que alguém possa dar. O presente dele foi a vida. O sangue. Sangue é vida. Ele deu e não pegou de volta. O sangue está aqui. O maior presente é esse. Agora, eu vou ensinar uma coisa para você. No dia que você ganhar um presente, quem está me ouvindo, faça alguma coisa por quem lhe deu aquele presente. Nem que seja uma oração. Mas se você puder e tiver a oportunidade, faça outra coisa maior. Alguém te dá um presente e você nunca dá nada para essa pessoa, nem atenção. Que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo? O salmista respondeu: sabe o que vou dar? Tomarei o cálice da salvação, lhe darei a minha vida. O maior presente que você pode dar a Deus nessa noite é a sua vida. Você imagina como você está tendo uma oportunidade ímpar de, no início da Semana Santa 2017, dar o maior presente a Jesus? Ei, Jesus deu a vida por você. Você deveria dar nessa noite um presente a Jesus, que era a sua vida. Claro que você vai constituir um bocado de Judas perto de você, mas quem é Judas? Aleluia! Quem é Satanás? Xarabalabachúbria. Quem são os demônios diante do poder daquele que ressuscitou da morte? Quem é Judas Iscariotes, a não ser um mero homem? Quem é Satanás, a não ser uma mera criatura que faz tudo de mal, mas só quando Deus diz está liberado? Quem glorifica a Jesus de Nazaré? Quem é Satanás e seus demônios, que apesar de todos os males que cometem, eles precisam dizer: Jeová, eu posso? Tem que pedir permissão. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Eu aceitaria Jesus agora, entregaria a vida a Jesus. Se eu fosse você desviado, eu me convertia, voltava hoje para Jesus. Aliás, eu vou dizer outra coisa. Eu vou dizer uma coisa meio que forçado pela circunstância. Eu vou usar uma força de expressão, eu nunca usei. Eu vou dizer: se eu não fosse crente, que eu iria hoje me converter. Se eu fosse você, sem ser crente, se eu pudesse botar você no meu lugar aqui, e eu ir para o teu lugar, porque eu ia ter uma experiência para o resto da minha vida. Eu ia dizer: olha, na abertura de uma Semana Santa, eu aceitei Jesus. Eu vou usar a força de expressão novamente, você vai me entender. Claro que é só uma força de expressão. Se eu fosse você,
Ah, se eu fosse você, sem ser crente, que eu ia pegar essa oportunidade hoje. Eu ia aceitar Jesus como Salvador. Hoje, eu ia entender. Eu ia, diante dessas pessoas todas, aceitar Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para você, olha aqui. Se você aceitar Jesus, diante dessa multidão, você vai estar fazendo uma coisa. É como se você se levantasse aqui e dissesse: pessoal, eu sou pecador, eu sou perdido. Só se você tiver coragem de fazer isso. Você só vai aceitar Jesus hoje se você tiver coragem de assumir que é um pecador perdido. É meio que constrangedor você se levantar diante de uma multidão dessa e dizer, em outras palavras: olha, eu sou um perdido. Um perdido. É só para gente de coragem mesmo. Aí eu quero fazer 3 perguntas que são básicas. A primeira é: você quer dar esse presente de sua vida a Jesus na abertura da Semana Santa, aceitando Jesus Cristo no seu coração, tornando-se crente logo no início da Semana Santa 2017? Será que você tem alguém que tem essa coragem de aceitar Jesus agora? É sua oportunidade de levantar a mão direita ou a esquerda para aceitar Jesus agora. Será que tem alguém de um lado ou do outro que gostaria de levantar sua mão para aceitar Jesus agora, assumindo o pecado, assumindo sua culpa diante de Deus? Se você quer aceitar a Jesus, tornar-se crente agora, levante sua mão agora onde você estiver. Onde é que tem alguém aqui? Assim, ela já aceitou, não? Ela não aceitou ainda não? Então venha aceitar. Pensei que já tinha aceitado, está aceitando agora. Que coisa boa, mais forte, igreja. Que bom. Os filhos dela já estavam na igreja e ela agora está entregando a vida a Jesus. Hoje, eu posso ouvir um glória a Deus, igreja?